Boa noite, meus irmãos em Cristo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esta sala espiritual. Por que é uma sala espiritual? Porque eu estudo aqui, você está daí. Aonde você estiver, não importa. A sala que eu digo não é esta sala aqui com 4 paredes. Chamo sala espiritual porque todos nós estamos juntos, reunidos em Cristo. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos para mais uma alimentação que nos faz crescer, nos faz fortalecer, né? Uma alimentação nutritiva para aqueles que amam a Cristo. Então sejam todos bem-vindos. Então, meus amados, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente. Não adianta você estar de Bíblia aberta e uma mente fechada. Então, abra a sua Bíblia e o mais importante, abra a sua mente. Eu vou pedir também para você se inscrever lá no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube. Você que tem me seguido pelo Facebook, eu tenho quase 4.500 pessoas por esse Facebook. Eu gostaria que todos vocês se inscrevessem no meu canal Ed em Nova Aliança e dessem um like desse canal, para esse canal crescer e assim você também vai colaborar com o crescimento deste canal, né? Isso, meus amados, é como se fosse uma evangelização que se faz por aí, né? Muitos evangelizam batendo em porta, sem saber o que falar. E você, uma vez que você compartilha um vídeo desse, você se inscreve num canal desse, aonde se encontra uma palavra fiel e verdadeira, uma palavra sem braganha, você está evangelizando desta forma. Amém, meus amados? Então sejam bem-vindos, agradeço a todos que já têm se inscrito lá no meu canal, né? E aqueles que vão se inscrever. Amém? Nós temos, como sempre, nós temos um tema, né? E o tema é esse: o que é perfeito já veio, né? As profecias desapareceram. Então você que está assistindo pelo Facebook já deve estar aparecendo aí na página, né? No cabeçalho da página. O que é perfeito já veio. As profecias desapareceram. E para acompanhar este conhecimento, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus 11, versículo 12 e 13. Amém, meus amados? Hoje a nossa pregação é meia curta. Eu vou pedir para você um pouquinho da sua atenção para ouvir um pouquinho do que eu tenho que falar. Um outro comentário, eu quero fazer um comentário aqui, né? Que não tem nada a ver com o nosso tema. Mas a pergunta né? O comentário é este: todos no mundo inteiro, eu nem vou falar a nível Brasil, mas eu estou falando em nível mundial. Todos concordam com a mesma coisa, com as mesmas palavras. E quais são essas palavras que todos concordam? Todos concordam, né? Eu vou falar. São 3 palavras. E as palavras são essas: Deus, Ele é onipotente. A palavra onipotente quer dizer o quê? Para quem não fugiu da escola, do recreio, é o único. O único. E a segunda palavra é Deus, Ele é onipotente.
onisciente. O que é que quer dizer a palavra onisciente? Para aqueles que não fugiu da escola, ele é o único que sabe todas as coisas, que conhece os nossos pensamentos. Ele é o único. E a terceira palavra, Deus é o onipresente. O que é que quer dizer a palavra onipresente? É que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Certo? Certo. Todo mundo crê assim? Todo mundo crê assim. Eu não conheço uma pessoa que conheça o contrário. Todos conhecem, todos entendem que Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Aí vem a loucura. É isso que eu quero apresentar para vocês. A loucura do sistema religioso mundial também. E qual é essa loucura? Quando você vê que lá, se não me engano, em Marcos ou em Mateus, Jesus disse que naquele dia vão dizer, olha, eu curei em teu nome, eu fiz milagre no teu nome. E ele vai dizer, nunca te conheci, não te conheço, sai de mim, malditos. Então é isso que eu quero que você chegue a esse entendimento. O sistema religioso, eles louvam, porque isso é um louvor a Deus. Quando você diz que Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, você está louvando, exaltando ao Criador. Mas quando você fala, nesse momento, é por isso que Jesus falou, que não te conheço, sai de mim, malditos. Porque as pessoas exaltam de um lado e derrubam do outro. Você já viu um ditado que diz que a pessoa dá com a mão e tira com a outra? É assim o sistema religioso. O sistema religioso, eles exaltam a Deus, eles louvam a Deus de um lado, mas pelo outro lado eles derrubam aquilo que eles falaram, né? Eles mesmos derrubam. Como assim? Eu vou explicar. Quando eu falo que Deus, ele é onipotente, eu exalto a ele. Mas quando eu falo que tem um Satanás bilateral ali, que tem poder, é poderoso, porque esse Satanás do sistema religioso, ele é poderoso e olha que chega a ser mais poderoso do que Deus. Porque Deus, ele comprou as nossas vidas e pagou preço de sangue. Aí vem um Satanás que pega essas vidas e leva para o inferno. Então o que é que você fez nesse momento? Você derrubou aquele louvor, aquela afirmação que Deus, ele é onipotente. Então tem um outro onipotente. Dessa maneira, nós vemos que tem um outro onipotente. Então isso é a loucura do sistema religioso. Quando nós falamos que Deus, ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, nós estamos exaltando e louvando a Deus com essas palavras. Mas quando eu digo que um Satanás se manifestou, está manifestado aqui, outro
Então Satanás está manifesto em outra igreja, porque se você tiver 100 pessoas, você reunir 100 pessoas e mandar uma em cada igreja, na hora do culto, no mesmo horário, vamos estipular um horário, 8 horas da noite, e manda de cada, pega essas 100 pessoas, distribui, você vai num culto de cada uma igreja, chega lá, está Satanás manifestado lá, nas 100 igrejas, ao mesmo tempo. Então, meus amados, aquilo que nós falamos que Deus é onipresente, nós derrubamos por terra, porque ali está havendo um Satanás onipresente, porque ele está presente em cada uma dessas igrejas ao mesmo tempo. Você está me entendendo, meus amados? Esse é o sistema religioso, que eles exaltam e derrubam. Ensinaram a igreja isso. E a igreja acredita nisso, porque foi isso que ela aprendeu, né? Quando eu digo que Deus, ele é onisciente, eu exalto todos nós, quando nós falamos isso, nós exaltamos e engrandecemos o nome de Deus. Mas se no mesmo instante eu falo que Satanás, ele viu eu pecando, ele conhece os meus pecados, porque Satanás, ele viu os meus pecados, viu eu pecando, viu que eu cometi. Então já não existe mais um único onisciente. Satanás também é onisciente. Então, meus amados, é essa loucura que ensinaram a igreja. Ensinaram a igreja. O sistema religioso que começou por Roma e chegou ao sistema evangélico, criou esse ser poderoso para derrubar aquilo que Deus é, de fato e de verdade. Porque Satanás não existe. E existe aonde? No sistema religioso, no geral. Volto a repetir. Começou em Roma e está sustentado pela igreja evangélica, sistema religioso evangélico. Aqueles que adoram a Deus, aqueles que louvam a Deus, mas assim que acaba o louvor, vem a pregação, e na pregação eles derrubam todo o louvor que louvaram, que exaltaram a Deus. Construindo, apresentando a igreja e a igreja recebendo, né? O pastor apresenta, a igreja recebe um Satanás que nem sequer existe e que tem poder. Tirando a unidade de Deus e dando a esse Satanás. Isso é que eu chamo de loucura. Loucura. Esse povo estão como é que chama? Débil mental, né? Estão com problema na cabeça, não é pouco. É muito. É muito. Então, é isso. Era esses detalhes que eu queria compartilhar com você nessa noite. Amém, meus amados? Para que você não cometa isso. Satanás, ele não existe. A palavra Satanás, ele vem do termo contrário. Aquilo contrário é uma palavra contrária, é um adjetivo contrário. Isso é o que quer dizer a palavra Satanás e diabo. É um assunto contrário, que eu já cansei de falar aqui. Quando Jesus falou que Pedro era o Satanás, falou, sai Satanás, não era que Pedro era um Satanás, ou estava com Satanás. A ideia de Pedro que estava ao contrário, aquilo que Jesus estava falando. Amém? Então fica aí esse esclarecimento. Vamos para a nossa leitura aqui. Mateus capítulo 11, versículo 12 e 13.
Versículo 12. Disse, desde os dias, não é disse, é desde os dias de João Batista. João Batista era aquele que preparava o caminho de Jesus. O batismo de João Batista, sejam todos bem-vindos. Claudinélio, sejam todos bem-vindos. Então, João Batista era aquele que preparava o caminho de Jesus. João Batista pregava o batismo. Por que João Batista pregava o batismo nas águas? Porque o caminho que era Jesus de Nazaré, Yahshua, né, que é o mais certo, Yahshua, ele era o cordeiro. Todo animal que ia ser sacrificado precisava ser lavado até as entranhas. Todo animal que ia ser oferecido em sacrifício. Então está aqui a resposta. O porquê que João Batista batizou nas águas. Preparou o caminho de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré precisava ser lavado até as entranhas, porque ele era o Cordeiro de Deus. Então, esse precisava ser lavado. E João Batista batizou a Jesus. Mas você pode até estar me perguntando, e os outros? Ele batizava também os judeus que reconheciam o povo judeu e nem mais nenhum outro povo, nem mais uma outra nação, somente a nação judaica que era considerados como ovelhas. Então, esses também era necessário aceitar o batismo nas águas, porque no momento da cruz o cordeiro ia ser crucificado e aquelas ovelhas, todas, ia ser crucificada espiritualmente, como diz a Escritura, como diz o Evangelho, que Jesus na cruz, ele foi crucificado junto com todos o povo e ressuscitou junto com eles. Então está aí, meus amados, o problema é que os pastores não têm a mínima vontade de explicar, ler e explicar o Evangelho para a igreja. Porque o Evangelho liberta. O Evangelho liberta. A lei cativa. E o que é que o pastor quer? Ovelha cativa na mão dele. Para que ele faça o que ele quer. Você está me entendendo, meus amados? Então está aqui, ó. Desde João Batista até agora que eu estou lendo isso para você, ou até agora no tempo deles lá? Até agora no tempo deles lá. Isso chama-se hermenêutica. Que os pastores lêem a Bíblia, mas não fazem hermenêutica. A hermenêutica dos pastores só serve para falar contra mim. Que eu leio o Evangelho e faço a hermenêutica do Evangelho. Para a igreja eles não falam de hermenêutica. Você está me entendendo? Até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Não é hoje aquele povo lá, os judeus. A palavra aqui de Mateus está dirigido aos judeus e não a nós, gentios. 13. Porque todos os profetas, que parece que os pastores não lêem isso aqui, todos ou é alguns? Porque o que mais se tem dentro dessas chamadas igrejas por aí é profeta. Igreja que não tem pelo menos um profeta, não é igreja. Ninguém vai lá. Porque todos os profetas e a lei, aqui não está falando de lei de Alexandre de Moraes,
É a lei de Moisés. Todos os profetas e a lei profetizaram até onde? Até João. Chegou em João, parou. Esse João é João Batista. Nós acabamos de ler aqui no versículo 12. João Batista. Profetizaram até João. Como profetizaram até João? Então, se isso aqui, a quem nós devemos dar crédito? Sabemos, é lógico que nós sabemos que essa Bíblia, ela tem muitas traduções aqui tendenciosas, traduções erradas. Mas no que está acontecendo, no que nós estamos lendo aqui, nós devemos dar crédito a esta palavra aos profetas de hoje por aí, que um deles, eu falo aqui que eu não tenho medo, né? Um deles é Silas Malafaia, que diz, eu sou a voz profética. Mas ele não lê isso aqui, não? Alguém pode mandar esse versículo para Silas Malafaia? Eu vou até repetir, porque todos os profetas e a lei de Moisés, já está falando da lei de Moisés, e a lei profetizaram até João. Então isso aqui, nós vamos dar crédito mais isso aqui, né? Porque está assim de profeta dentro dessas igrejas. Toda igreja tem um profeta, 2 profetas. Quando não tem que chamar um profeta de fora, pagando para ele, profetizar dentro da igreja, profetizar asneiras dentro da igreja. E a igreja, não conhecendo a palavra aqui, elas aceitam aquelas bobagens que aqueles homens saem falando lá no meio de um salão, lá no meio da igreja. Vai engolindo tudo isso aqui, meus amados. Então, você que está desde o começo aqui, você já me ouviu explicando o que a igreja, ela louva a Deus, chega na hora da pregação, eles derrubam aquele louvor que eles louvaram a Deus. Com o quê? Com essas coisas aqui, ó. Com essas falsas profetaiadas aí, né? Com esses falsos infernos, com esses falsos satanás que a igreja de Roma criou para ter o domínio na mão dela, e a igreja evangélica, o sistema evangélico viu que era bom, aceitou, abraçou e prega para a igreja, para o povo aí, né? Agora, como eu disse, acho que foi quarta-feira passada ou foi domingo, quando Deus criou os animais, Deus criou todos os animais e mandou que Adão pusesse nome neles. E chegou a vez do elefante, né, que nós conhecemos como elefantes, aquele animal grande. E Adão disse, esse vai chamar elefante. E assim é até hoje, por quê? Porque Adão pôs o nome de elefante. Mas se Adão tivesse posto o nome daquele animal grande de marreco, como era que ficaria? Era marreco e acabou. E tivesse colocado o nome do animal grande de marreco e o nome do marreco elefante, tivesse trocado, até hoje estava assim, o povo aceitava. E não é isso que nós vemos nos dias de hoje. Há tanto tempo que se ponharam na cabeça dos crentes um tal de Satanás, um tal de inferno, que não há como tirar esse Satanás, esses infernos da cabeça dos crentes. Uma coisa que não existe, é só coisa na mente que está na mente deles, atormentando a mente deles. Foi Roma que criou isso aí. E a igreja evangélica abraça. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 16, versículo 16 e 17.
Versículo 16. A lei e os profetas vigoraram, ou seja, nós já lemos, durou. Então não foi só Mateus que falou, Lucas está confirmando. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, ou seja, desse tempo para cá, de João para cá, como é que funciona? Bom, a Bíblia diz aqui, a lei e os profetas vigoraram até João, desde esse tempo, vem, né, de lá para cá, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todos os homens se esforçam por entrar nele, ou seja, entender, se esforça para entender. Não tem como você usufruir do reino de Deus, que não é, eu estou cansado de falar para umas certas pessoas aí, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, o reino de Deus não é nada físico que possa tocar, o reino de Deus é o Espírito dele em nós, isso é reino de Deus, e só tem esse Espírito quem crê nisso aqui. Como é que você vai ter o reino de Deus na sua vida se você não crê no que está escrito? Como? Que nem diz o Chaves, não tem por onde. Vigorar até João, desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. 17. E mais, é mais fácil passar os céus e a terra. Você vê que o Lucas aqui está falando uma afirmação, um paralelo assim, está falando um exemplo. O Lucas está falando o exemplo de uma coisa que não pode passar. Não pode. Os céus e a terra não podem passar. E o que é que Lucas está afirmando com isso? Olha, os céus e a terra podem passar? Não, sem a mínima possibilidade, os céus e a terra podem passar. Então Lucas está dizendo, pois é mais fácil os céus e a terra passar do que a palavra de Deus, a lei passar sem ser cumprida. E Jesus, o que é que fez? Cumpriu. Jesus cumpriu a lei, então a lei saiu fora. Vamos ler o resto aqui? No 17, né? É mais fácil passar os céus e a terra do que cair, ou seja, sair, na minha Bíblia aqui está cair, né? Cair um tio sequer da lei, ou seja, da lei ela não passaria se ela não fosse cumprida. Mas Jesus cumpriu, gente. Esse foi o papel do Filho de Deus. Este foi o papel de Jesus de Nazaré. E acha, cumprir a lei de Moisés que nenhum judeu conseguiu cumprir. Então, esse foi o papel dele. Jesus de Nazaré não veio aqui salvar ninguém para a vida eterna, não. Jesus de Nazaré veio salvar o povo judeu da lei de Moisés. Como? Cumprindo ela. Porque se alguém cumprisse essa lei de Moisés, a lei passava, a lei seria anulada. E foi o que aconteceu. Jesus de Nazaré cumpriu a lei de Moisés e a lei foi anulada. Os crentes não entendem isso e vivem cumprindo lei aí, né? Mateus, ainda no capítulo 5, que nós estávamos no capítulo 11, volta lá, Mateus 5. Mateus 5, versículo 17 e 18. Versículo 17. Não penseis, essas palavras de Jesus de Nazaré, não penseis que vim revogar a lei, palavra de Jesus de Nazaré, a carne, aquele que cumpria a lei, porque para cumprir a lei,
só a carne podia cumprir a lei. Espírito, seria fácil um espírito cumprir lei, sendo que o homem, os judeus sendo carnal, teria que cumprir lei. Agora vem um espírito cumprir lei. Seria fácil dessa maneira, mas não. Para cumprir a lei, aconteceu o quê? Precisava de um corpo de carne e osso como nós, para cumprir a lei, e foi o que aconteceu. Jesus de Nazaré, o corpo e não o espírito. Não foi o espírito de Jesus que cumpriu a lei, foi Jesus mesmo que cumpriu a lei. O que diz aqui: não penseis que vim revogar a lei. Aí os cães gulosos, para enganar a igreja, apresenta esse versículo aqui para a igreja. O povo da graça estão dizendo aí que Jesus anulou a lei, Então abra lá em Mateus capítulo 5, 17. Não penseis que vim revogar a lei. Os crentes sem a mínima do entendimento da palavra de Deus, do evangelho e de nada. Então eles engolem isso. Mas isso aqui é Jesus de Nazaré, o corpo, aquele que veio cumprir a lei. A carne tinha que cumprir a lei, porque a lei precisava da carne para cumprir. O Espírito não. Quem anulou a lei então? O Espírito, o Cristo. Aquele que ressuscitou, porque Jesus de Nazaré não ressuscitou. Jesus de Nazaré morreu e morreu. Quem foi que ressuscitou? O Espírito que estava nele ressuscitou. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Vim o quê? Vim para cumprir. Ele cumpriu. Uma vez cumprida, o próprio Deus revogou a lei. Porque Cristo é Deus. Cristo ele é Espírito. Deus ele é Espírito, disse Paulo. E eu digo agora, vim cumprir. Vamos ler o 18? Vamos ler o 18. Versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra, de novo aqui, Mateus, nessa passagem, se referindo a Jesus, que no caso, que a palavra aqui está com Jesus. Talvez a sua Bíblia esteja escrita aqui em vermelho, Quando está escrito em vermelho é Jesus falando. Os céus e a terra passe, nem um tio da lei, porque a lei tinha que ser cumprida por completo. Os judeus guardavam o sábado, mas não era só o sábado, eram 613 entre mandamento e ordenância. Eram 613. Jesus cumpriu. Os crentes não entendem isso. O sistema religioso inteiro, Porque, na verdade, vos digo que até os céus e a terra passem, que era uma hipótese. Era mais fácil o céu deixar de existir, a terra deixar de existir, que isso não vai deixar de existir nunca. A lei, era mais fácil acontecer isso do que a lei passar, ser anulada, sem ela ser cumprida. A passe, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Amém, meus amados? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Capítulo 13, do 26 ao 32. 26. Irmãos, esta palavra é de Paulo. Irmãos, descendência de Abraão. Paulo diz, vocês que é descendente de Abraão, a vós outros, os que temais a Deus, vocês que temem a Deus,
a vós outros, vocês todos que temes a Deus. Mas o que me parece que o sistema religioso não teme a Deus. Porque no mesmo momento que ele diz que Deus é onipotente, eles criam Satanás para poder mais do que ele. Porque se Satanás pega as almas que foi comprada com sangue e leva para o inferno, Satanás é mais poderoso do que Deus. Amém, meus amados? Você vê o tamanho, que nem diz o cantor lá, né? Oi, pisa no freio, Zé. Olha o tamanho do buraco. Puta que pariu, olha o tamanho do buraco. Olha o tamanho do buraco que está na mente dos crentes. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, né, os que temais a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Não era salvação eterna, porque aquele que é filho de Deus, que o filho é o espírito, não é a carne, essa carne vai virar pó como ela era antes, sem tutubiar. Não tem conversa. Essa carne ela vai voltar ao pó como ela era antes. O que é que vai para Deus? O espírito que se encontra dentro dela. Esse volta a Deus. Então, não é dessa salvação do Espírito que Paulo está falando aqui. Paulo está falando da salvação da lei de Moisés. Desta salvação, 27. Pois os que habitam em Jerusalém, você vê que a palavra está direcionada para os judeus, não tem nada a ver com os gentios. Os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades, sacerdotes, imperadores, né? E as suas autoridades, não conhecendo Jesus, não conhecendo, e é o que eu vejo na igreja hoje, a igreja chamada de Cristo hoje, fala de Jesus, louva Jesus, exalta Jesus, mas não conhece o que é Jesus, não conhece. Reconhecendo a Jesus, nem os ensinos dos profetas, porque hoje tem profeta dentro dessas igrejas aí, para oferecer bênção, você vai ser rico, você vai ganhar uma casa, você vai comprar um carro novo, você vai ganhar um filho, mas o trabalho dos profetas na época não era isso, era avisar que eles iam ser condenados, pelos malfeitos que eles faziam, não era bênção. Profeta nunca pregou bênção para o povo judeu. Mas hoje os profetas de hoje dentro dessas igrejas é pregar bênção para o povo. O povo adora isso. Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados. Você vê que eles liam, pegavam a Bíblia, a Torá, todo sábado para ler, mas não conhecia. E é o que nós vemos hoje. Igreja que é membro e pastores que está aí, teria que ensinar o evangelho correto para a igreja, não ensina, porque eles não conhecem o que é profeta nem nada. Estão ali para tomar dinheiro da igreja e só. Lei todos os sábados, quando condenaram, isso mesmo, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Quando condenaram Jesus, cumpriu as profecias. Vamos ler até o 32, 28. Embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos, meus amados, quem condenou Jesus não foi Pilato, foi a religião. Essas mesmas religiões que nós vemos hoje aí. É as mesmas. Só mudou de geografia, mas os cães são os mesmos. Embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que fosse morto. Eu, no meu caso, só tenha paciência mais um pouquinho. Eu, no meu caso, depois eu acelero aqui.
Eu, no meu caso, se eu fosse um judeu, né? Preste atenção. Se eu fosse um judeu vivendo naquela época, o que você acharia que eu ia pedir? Soltar Barrabás ou matar Jesus? Matar Jesus. Por quê? Porque Jesus não era a pessoa que eles estavam esperando. Eles estavam esperando um intercessor deles, que ele estava sendo oprimido pelos imperadores, pelos governadores, com impostos como nós vemos hoje, né? Impostos e mais impostos, impostos e mais impostos. E Barrabás, que no crente na igreja é contado como ladrão, mas Barrabás não era um ladrão. Barrabás era tipo um Bolsonaro da vida, lutava pelos judeus. Então quem você acha que se eu tivesse lá eu ia pedir para se crucificar? Barrabás ou Jesus? Jesus. Jesus é que ele nunca teve. Os imperadores aqui, quando apresentaram Jesus para eles, não, eles disseram não. Interrogaram Jesus, eles falaram não, eu não vejo nada nesse homem para ser morto. Disseram aí que ele está contra nós, governadores, mas eu não vejo nada nesse homem contra nós. Mas os judeus, que eram os religiosos, matam ele. Você está me entendendo? Causa de morte pediram a Pilatos que ele fosse morto. 29. Depois de cumprir tudo o que há de respeito dele, estava escrito: tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. 30. Mas Deus o ressuscitou. Meu Deus do céu. Jesus não era Deus? Diz os crentes que Jesus era Deus. Eu morro numa cruz dizendo que Jesus nunca foi Deus. Mas os crentes morrem numa cruz dizendo que Jesus era Deus. E quem tirou ele da cruz? Quantos deuses existem então? Não, isso é coisa de louco. É coisa de louco. E se eu entrar, se você entrar, não sei se você está numa igreja dessa, ou saiu, ou pensa em voltar, se você pensa em voltar, você vai ficar mais louco ainda. Porque a loucura dentro dessas igrejas não tem paradeiro, não tem limite. A loucura vai o ápice, né? Vai o ápice da loucura dentro dessas igrejas. 30, né? Mas Deus o ressuscitou. Se Deus só existe um, então quem foi que ressuscitou? Jesus era Deus ou não era? Não era. Não era. Deus o ressuscitou dentre os mortos, né? Dentre os mortos. E foi visto muitos dias, 40 dias, né? Foi visto muitos dias muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Era esse evangelho aqui, desse versículo aqui, que Pedro, Tiago e João pregavam. 32, mulher, então 32, né? 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Vou ler o 33. Não está no meu relatório, não, mas eu vou ler. Como Deus a cumpriu plenamente, né? A promessa, cumpriu a promessa, viu? Preste atenção. Quem cumpriu esse cumprimento aqui, Deus cumpriu a promessa. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, mas na verdade isso aqui é Roma que está traduzindo isso aqui,
Quem ressuscitou foi o próprio, foi o Deus. Deus estava em Jesus de Nazaré, certo? E Deus não pode morrer. Se Deus tivesse morrido, pelo momento Deus tinha sido vencido. Mas Deus, ele é invencível. Então quem foi que morreu aqui? O corpo. Jesus de Nazaré. Aquele que estava dentro? Não. E foi esse que estava dentro que tirou ele para fora. Amém, meus amados? E o corpo se desfez nas nuvens. Jesus, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Amém, meus amados? Para nós isso cumpridar muito, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13, versículo do 8 ao 10, versículo 8. O amor jamais se acaba. Então, esse foi um dos mandamentos, o único mandamento da lei de Moisés que passou, o amor. Porque quando Jesus curava no sábado, quando Jesus impediu daquela mulher adúltera ser apedrejada, ele fez isso por amor. Então o amor jamais acaba. Mas se houver, isso que os pastores não leem para a igreja, nem para eles mesmos, né? Preste atenção, versículo 8. O amor, esse jamais se acaba. Esse é infinito. Esse é eterno. Jamais se acaba. Mas, olha a palavra, mas havendo profecia, se acabarão. Acabou ou não acabou? Porque nessas igrejas está assim de profecia. Então, aí vem a pergunta, eu não quero se escalar. Esse povo teme a Deus? Não teme. Porque está escrito que o amor jamais se acaba, mas havendo profecia, se acabarão. Se acabarão com a vinda de Jesus, que segundo a escatologia, que está registrado no livro de Israel, no ano 70 ele voltou. Então a profecia, tchau e bênção. Havendo profecia, desaparecerão. Aí quando você vê os mentirosos por aí, as igrejas, você vê nessas igrejas aí que você vê um profeta, você já pode meter o pau neles. Desaparecerão. Aí vem a outra. Havendo línguas, cessarão. Pode parar. Havendo língua, cessarão. Cessou ou não cessou? Para as igrejas que não temem, para o povo que não teme a Deus, não cessou. Porque igreja que não fala a língua, principalmente os pentecostais, os penteca da vida aí, ó, esse não cessou. Então é um povo o quê? Que não teme a Deus. Não teme a Deus. Porque a língua aqui também não era a língua de lavassura na bacia. Essa língua, havendo língua aqui, é línguas de nações. No dia que desceu o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o dia que era no dia de Pentecostes, que aconteceu no dia de Pentecostes, não foi, é uma coisa que eu ainda vejo alguém pregando graça, que não pegou a chave, não pegou a chave ainda dessa palavra aqui, que havendo língua cessarão, e que conta, as pessoas pregam, dizendo que Pedro falou em língua. Pedro não falou em língua. Porque havia ali, preste atenção, meus amados, havia ali muitas nações ali, todas ali. Cada nação tinha uma língua diferente, falava uma língua diferente. Tinha condições de Pedro
falar a mesma língua, a mesma língua de todas aquelas nações ao mesmo tempo? Não tinha. Mas quando Pedro falava, todas as nações entendiam o que Pedro estava falando. Então o Espírito Santo desceu em Pedro ou desceu naquelas nações? Desceu naquelas nações. O Espírito Santo que interpretava a língua de Pedro para aquelas nações. Não era Pedro. Pedro falava na linguagem dele, que ele entendia, ele se criou. Mas as nações que estavam junto ali entenderam, né? Direitinho o que Pedro estava falando. Então o Espírito Santo não desceu em Pedro, desceu naquelas nações. Tá bem? Desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, que a igreja adventista prega muito nesse lado. Você já viu um adventista pregando? Eles pregam muito na ciência, e o povo acredita na ciência. Tem temor a Deus? Não tem. Misturar ciência, que eu já falei para um deles aí, vocês misturam ciência com coisas de Deus. Ciência é uma sabedoria circular, né? Uma sabedoria secundária, que serve para quê a ciência? Para o seu trabalho, para o desenvolvimento do país. Não tem nada a ver com as coisas espirituais. Então, antes de Jesus vir, eles misturavam a ciência aqui, mas o Espírito está dizendo, havendo ciência, vão cessar também. 9, olha até onde? Até o 10. 9, porque em parte, olha, preste atenção, Paulo falando, porque em parte. Era em parte ou era na totalidade? Em parte. Não era na totalidade. Porque Paulo não viveu graça totalmente. Paulo viveu meia graça, meia lei. Porque a lei estava de pé no tempo de Paulo. Porque em parte conhecemos, em parte, não era na totalidade. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte. Mas tudo isso ia se acabar quando? Na volta de Jesus, que aconteceu segundo a escatologia no ano 70. Profetizamos. 10. Quando, porém, vier. Isso foi escrito, meus amados, lá no ano. Paulo está escrevendo aqui. Vocês não aguentam, só um pouquinho aí. Paulo está escrevendo isso aqui lá no ano 56. Paulo está escrevendo isso aqui no ano 56. Ele voltou no ano 70. Viveram totalmente a graça? Não viveram. Viveram a profecia totalmente? Não viveram. Falaram língua o tempo todo? Não falaram. Que era em parte, tudo era em parte. Por conta de quem? Por conta da lei de Moisés, que estava cruzando a graça. Então, eles conheciam uma parte da graça e conheciam uma parte da lei. Alguns pregavam um pouco da graça e alguns pregavam um pouco da lei. É o que acontece dentro das igrejas hoje. Como se Jesus não tivesse voltado. Aí eles ficam pregando uma parte, a maioria, né? 80% da lei, que dá dinheiro, e 20% do evangelho, que não dá dinheiro para ninguém, nem dá poder. Amém, meus irmãos amados? Versículo 9, né, nós lemos. 10. Quando porém vier o que é perfeito, você vê que Paulo está dizendo, eu não sou perfeito, nenhum de nós somos perfeitos. Mas quando ele vier, tudo vai ficar perfeito. A igreja dele vai ser perfeita. Até o momento, nós não vivemos perfeitamente. Mas quando ele vier, que veio no ano 70, hoje a igreja de Cristo, ela está perfeita. Amém? Quando ele vier o que é perfeito, então o que é em parte será
aniquilado, a lei era aniquilada. Quando ele vier, quando ele veio, derrubou o que fazia o povo transgredir a lei? O templo. Estou cansado de falar isso para vocês. Era o templo que fazia o povo transgredir, pecar, que nem diz os crentes hoje. Né? Aí no ano 70 o templo foi abaixo. Os sacerdotes foram mortos. Os levitas foram mortos. Então não tem mais levita para receber dízimo nem nada. Não tem mais sacerdotes, não tem mais templo. O templo agora somos nós. O que era perfeito veio e aperfeiçoou a igreja. Amém, meus amados? Então, para nós continuar, abra a sua Bíblia. Já estamos acabando, parece que você vai se passar, acho que é duas. Temos duas passagens. Hebreus 3. Essa passagem é curta. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outra hora, não no tempo deles, outra hora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, né, que era o povo de Moisés, aos pais, por quem? Pelos profetas. Outra hora. Hoje não. Pelos profetas. 2. Nestes últimos dias, meus amados, 68, eles vivendo os últimos dias, os pastores, os ladrões, os cães gulosos, pregando para a igreja dos últimos dias. É os últimos dias, não pode haver uma guerra, é os últimos dias. Tudo para os crentes é os últimos dias. Mas você está lendo aqui, ó, eles vivendo aqui no ano 68, vivendo os últimos dias. Que os últimos dias era da vinda, eles esperando a vinda de Jesus, que aconteceu no ano 70. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por que ele constituiu o Filho de todas as coisas, meus amados? Porque de quem era a promessa e com quem estava a promessa? Com Deus Pai. Mas Deus, ele é Espírito, ele não morre. Como que um herdeiro vai receber a herança do Pai se o Pai não morrer? Mas Deus não pode morrer. O que é que ele fez? Arrumou um corpo, fez um corpo, passou todas aquelas promessas para o Filho ia morrer. Então, graças a Deus, nós herdamos. Hoje, nós não estamos esperando promessa nenhuma. Hoje, nós estamos vivendo as promessas de Deus. E só vive essas promessas quem crê em quem? No Evangelho dele. Amém? Atos dos Apóstolos, conhece mais um? Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 22 e 23. Capítulo 22, versículo 22, aliás, capítulo 3, versículo 22 e 23. 22. Disse na verdade Moisés: Senhor Deus vos ressuscitará. Isso era a pregação de Moisés. Disse na verdade Moisés. Moisés dizia, não é que Moisés só falava besteira, ele falava suas verdades também. Né? Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, né? Que no caso era Jesus, saiu da tribo de Davi. Dentre vós, irmãos, um profeta, não é vários profetas, um profeta, semelhante a mim,
semelhante a mim. Quem era esse único profeta semelhante a Moisés? João Batista. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Que ele mandava por se arrepender, se batizar. Apesar de Moisés não ter batizado ninguém, né? 23. Acontecerá que toda alma, aqui presta atenção, Atos dos Apóstolos, alma é prazer, faz parte do sangue. Alma é sangue, não é espírito. Espírito é espírito, alma é alma. Alma é o que faz parte do sangue da carne. São prazer, sabores, a alma que sente sabores, desejos de chorar ou cantar. É a alma que sente tudo isso. Então tudo isso, quando a carne tombar, a alma tomba também. Então quando se fala em salvar almas, está se falando de salvar alegrias de alguém que está triste. Amém? Acontecerá que toda alma que não ouvir, né, que você vê que não ouvir, tá no pretérito da carne, né, tem ouvir, não ouvir esse profeta, essa será exterminada, né, do meio de vós, do povo, do meio do povo. Vamos ler o 24? Estamos lendo Hebreu. Vamos ler, era só o 23 mesmo. Vamos parar no 23 mesmo, vamos encerrar por hoje. Para nós encerrar hoje, abra sua Bíblia no livro de 1 de Pedro, para nós encerrar. Já estamos com a hora. Quando eu começo a ler isso aqui, a hora voa. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo do 8 ao 12. Versículo 8. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, né? Mas crendo, ninguém nunca viu Deus, ninguém nunca viu. Não havendo visto mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exaltais com alegria, indivisível e cheia de glória. 9. Obtendo o fim da vossa fé, presta atenção na palavra, meus amados. Pedro pregando antes da volta de Jesus. Com a volta de Jesus, disse Paulo, que a fé acabaria. Mas não era a nossa fé que nós temos hoje. Porque antes da volta de Jesus, qual é a fé que operava? A fé que operava antes da volta de Jesus era uma fé, como é que chama? A fé que aquela que quanto mais faz, mais você diz que tem direito. É a fé, isso tem um nome, meu Deus, que não que chama essa fé. É uma fé que quanto você mais dá, mais você diz que tem, acha que vai ter, pelo menos acha, né, que vai ter, que isso não é verdade. Por exemplo, o rei Salomão sacrificou 1000 bois, e segundo diz a história que ele alcançou muitas benevolências por ter sacrificado os 1000 bois. Meritória, essa é a palavra. Então, antes da volta de Jesus, a fé era meritória. Quanto mais faz, mais tinha direito. Com a volta de Jesus, a nossa fé é dom, dividido igual porções para todo mundo. A diferença é que uns desenvolvem, como eu estou fazendo agora, e outros não desenvolvem, mas têm a mesma fé que eu. Amém? Obtendo o fim da vossa fé. E aí? Mas que fé que era essa? A fé meritória. Obtendo o fim da vossa fé. A salvação da vossa alma.
era o fim, era fim, meus amados. Com a volta de Jesus era o fim disso aqui. Vamos ler o 10, vamos ler até o 12, né? 10. Foi a respeito desta salvação, né? Salvação da alma que o povo vivia atormentado pela lei de Moisés. O próprio Moisés disse que ele se sentia aterrado e trêmulo com a lei que ele pregava. Então era dessa salvação. A respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça. Com a graça, tudo ia ser maravilhoso, nós vamos viver uma vida espiritual, a carne para Deus já não conta mais, então essa carne, o que essa carne aprontar, ela vai se ver com Alexandre de Moraes, né? Que para Deus ela já não conta mais. Então não é que você vai sair da amanhã, agora eu lembrei, a garganta seca, já esqueci d'água. Não é que você vai, sabendo que a sua carne não vai responder mais a Deus, não é que com isso você vai sair amanhã matando, roubando, estrupando. Porque isso aí você vai dar conta com Alexandre de Moraes agora, não é com Deus mais. Bebendo, né, enchendo a cara, bebendo litros de bebidas, garrafas e garrafas de bebida, pegando uma cirrose. Isso aí a sua carne mesmo vai responder por ela, no caso da bebida, né? Então é para que você entenda, não é porque nós temos essa liberdade, a nossa carne não responde mais com Deus, que amanhã nós vamos fazendo o que a cabeça dela, nós vamos saindo pela rua e fazendo. Nós temos que dar bons testemunhos. Profetizar acerca da graça, a vós outros destinada, a vós outros destinada. 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indagadas pelo Espírito, a ocasião oportuna indagada pelo Espírito. Você vê que alma aqui não conta nem nada. Pelo Espírito, o Espírito de Cristo, né? O Espírito de Cristo que é Deus, o Espírito de Deus, que neles estava, ao dar de antemão testemunho. Então, presta atenção, meus amados, isso aqui tudo é hermenêutica, né? Dá de antemão testemunho. Então, o Espírito de Deus só vem morar no homem mesmo, só vive em nós hoje, a partir da volta de Jesus. Antes, nós dávamos, eles, os profetas, os apóstolos, deram testemunho antecipado, sem nem sequer alcançar. Você está entendendo? Hoje não, nós demos testemunho, porque hoje nós vemos Cristo mora em nós, né? O Espírito dele mora em nós. Nós somos a morada de Deus. Então nós não damos testemunho antecipado. Nós não temos essa necessidade. Antemão, testemunho sobre os firmentos, né? Firmentos referente sobre os... perdão. É que eu só tenho a primeira série. Sobre sofrimento. Sobre sofrimento referente a Cristo. Referente a Cristo. E sobre as glórias que os seguiam. Amém, meus amados. Versículo 12 para nós encerrar. A lei, né? A eles foi revelado. A eles foi revelado, aos apóstolos, no caso de Paulo, foi revelado que a briga que acontecia naquela época é os judeus que dizia e diz até hoje que sabe tudo de Deus,
Então, enquanto Paulo pregava a lei, Paulo fazia cumprir a lei de Moisés, que Paulo estudou com Gamaliel, o grande teólogo Gamaliel. Então Paulo era tratado assim. Quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, que voltou contra agora os judeus, aí já chamava ele de peste de tudo, né? E ainda mais ele dizendo que foi revelado a ele. Aí pronto, né? Então quer dizer que Deus só revelou a ti. E a nós? Essa era a briga deles. Amém, meus amados? A eles foi revelado que não para si mesmo, né? Revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas. Agora, no tempo de Paulo, não é agora que nós estamos falando. É lógico que eu estou anunciando, né? Eu não estou pregando graça aqui, eu estou lendo o que os pastores não lêem. Só isso. Agora anunciada por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjo anela, ou seja, esquece, anjos anela para escutar. Os anjos, não cabe nem o anjo escutar isso. Porque anjo, a palavra anjo, já que nós acabamos com 1h11, anjo ele só é anjo se ele estiver encarnado num corpo. Por isso que o Apocalipse, que as cartas entregam aos anjos da igreja da Ásia, né? Porque eram os pastores, aqueles que ministravam na igreja da Ásia, que tinha como anjo. Anjo sem corpo é espírito. É espírito. Jesus de Nazaré podia ser um anjo, que era o Espírito de Deus encarnado. Então, anjo, para ser anjo, tem que ser encarnado. Não existe anjo sem a carne. Amém, meus amados? Então, para vocês, para mim, isso é uma palavra que me fortalece, uma palavra que jamais deixa eu regressar. Então, eu não sei, você que tem ouvido essa palavra, você tem vontade de regressar? Você tem vontade de visitar uma igreja? A palavra diz que a carne para Deus está morta, e quem vai para a igreja é a carne, morto não visita, né? Aí fica a sua decisão, né? Então você que já aceita essa graça de Cristo, você aceita o Evangelho de Cristo como manual para a sua vida, que você não precisa de homem para dizer o que você tem que fazer, então você é um abençoado de Deus, você é um filho de Deus, de fato e de verdade. E sendo filho, não é eu que te abençoo, você é um abençoado eternamente, todos os dias da sua vida. E tudo que você fizer, em tudo que você fizer, você é um abençoado, porque você é um filho de Deus. Amém, meus amados? Você recebe isso? Se você recebe, paz eterna, e até domingo, às 19 horas, com outras alimentações. Amém? Fica com Deus.